E simplesmente quando ela viu o rostinho do filho, ela disse, me dê meu filho. Pegou o filho, agarrou o filho e disse assim, eu não vou dar a ele. Coloca já, como o próprio nome diz, né, a mãe, pra fazer ali o papel de canguru, né, e fazer esse pele a pele. Mas por que que isso é tão importante? Cuide do seu filho, né? Fique com ele, dê amor, dê carinho, dê atenção. A gente fica assim feliz, né, quando isso acontece. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Enfermagem, aquele podcast que eu sei que vocês ficam ansiosos para assistir, para aprender mais, né? Esse papo de enfermagem tão gostoso que a gente tem, né? Que a gente traz vários assuntos, né, da nossa profissão. A gente já falou aqui de parada cardiorrespiratória, já falamos de vacina, de medicação. A gente já falou de tudo um pouco, né? E dando continuidade, então, às nossas conversas. Hoje iremos falar sobre os cuidados da saúde do bebê, né? E também ali a saúde materna e infantil, né? A gente vai falar bastante sobre a mãe, sobre o bebê. Então, para quem não me conhece ainda, muito prazer. Me chamo Felipe Macedo, sou enfermeiro e também professor na área da saúde. E eu atuo aqui com ela, né? Andressa Vale. Andressa lá. E ó, pessoal, só dizendo logo a vocês que Andressa, diz aí, Andressa, qual é a sua especialização, sua Minha especialidade? especialização, gente, é obstetrícia e ginecologia. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre o assunto que eu amo de paixão, né? Além da área da obstetrícia, também eu sou apaixonada por RN, né? Neonatologia. Então, a gente vai ter uma conversa bem especial hoje, justamente sobre esses cuidados, né? Que a gente tem que ter ali com aquele bebezinho, né? Então, a gente separou vários assuntos interessantes para a gente conversar hoje, tá bom? Então, hoje vai ser aquele papo bem gostoso. Exatamente. E assim, pessoal, eu já tô ansioso pro papo de hoje, né? Eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui com ela, né? Porque, claro, né? É a área de expertise dela, né? Ela tem ampla experiência com isso. Então, eu já tô ansioso, Andressa, para Faremos aprender uma mais. troca de Faremos uma troca, conhecimentos. claro, porque tem coisas que a gente sabe, óbvio. Mas eu tenho certeza que ela vai ensinar aquela aula, né, pra gente, que eu vou aprender também, junto, né? Então, vamos lá. Mas antes de darmos início ao nosso conteúdo, pessoal, vou fazer um convite para lá de especial, tá? Olha só, a gente tem uma plataforma de cursos online, tá? E esses cursos, pessoal, a gente tem cursos simplesmente de tudo, tá? Se você quer aprender mais sobre saúde da criança, saúde da mulher, primeiros socorros, enfim, o que você quiser aprender, baixe na plataforma EAD Enfermagem. Lá a gente conta com mais de 60 cursos voltados para a área da saúde, com carga horária também que você pode usar como hora de extensão. É aquele preço, ó, baratinho que cabe no bolso. Vale a pena ou não vale, Vale Andressa? muito, gente. Inclusive para você, né, como eu, ser apaixonada por essa área, né, do materno infantil, né? É interessante que você se qualifique na sua área, né, que você faça realmente um curso para que você possa aprender e se aperfeiçoar mais ainda, né? Porque no mercado, gente, hoje em dia isso que tá fazendo diferencial. Não adianta, né, você fazer sua graduação completa, tirar notas boas, né, e não se qualificar na sua área, né? Então, realmente é extremamente importante hoje que nós possamos abrilhantar, né, o nosso currículo ainda mais fazendo esses cursos, né? É a de enfermagem. Vão lá conhecer a nossa plataforma assim que finalizar o nosso vídeo, hein? Porque daqui pra lá é só conteúdo bombástico pra vocês. Com toda certeza. Então vamos dar início, né, à nossa aula. Hoje eu digo que é uma aula. A Andressa tá aqui para abrilhantar demais esse momento. Andressa, eu já vou te começar perguntando, que eu tô ansioso para saber. Assim que o bebê nasce, né? Você é da obstetrícia, você vê, já viu muito parto. Com Sim, certeza vai ver muito parto ainda, né? se Deus Parto, olha, quiser, gente, eu né? Amo, amo. admito, só fazendo observação, admito que parto, assim, não é muito a minha área, né? Acho que foi um dos únicos momentos que eu tremi na base, assim, na área da enfermagem, foi vendo parto, assim, principalmente parto natural. Acho bem, tem que gostar mesmo. É uma coisa, assim, bem E pesada. até Felipe falou assim: Ah, Andressa, tu já viu vários partos, mas assim, gente, cada parto ele é único, tá? Independente se eu já vi 50 partos ou até mais, né? Mas cada parto pra mim ele tem uma sensação diferente, um Uhum. sentimento diferente, uma emoção diferente, né? Então, assim, quando você realmente gosta da área, né, que você se identifica, tudo pra você vai ser inovador, vai ser diferente, vai ter emoções diferentes. Então, o bom de você trabalhar em uma área que você gosta é justamente isso, né? Essas emoções que você sente e nunca vira rotina chata,
né? Sempre vai ser uma coisa interessante, uma coisa legal. Então, a gente pega muitos casos, né? Casos por exemplo, muito felizes, né? Na qual a mãe tá ali esperando a chegada do seu bebê. E casos de simplesmente a mãe não querer aquele bebê, né? Já ter Também a acontece. rejeição, né? Que, assim, a gente também não pode romantizar o lado da obstetrícia, né? E só ver a parte boa, né? Então, tem muita parte de sofrimento, tanto da mãe, né? Quanto da família em si. Então, a gente precisa mostrar bem a realidade para vocês, tá bom? Qual é a Exatamente. primeira pergunta, Então, Felipe? Andressa, como eu estava, você gostei até de saber, né? Que ela disse que cada parte é única. Olha só, pessoal, a pessoa que tem ampla experiência é diferente, né? A Ô, questão de bebê é Felipe! Hoje o diferente. Felipe tá só me botando pra cima, viu? Claro, né? Um tema bem aí importante. Mas, enfim, minha primeira pergunta, Andressa, e para o pessoal também, é assim que aconteceu o parto, né? Beleza, o bebê acabou de sair ali. Quais são os cuidados que a gente vai prestar nesse momento? Assim que o bebê nasce, o que é o mais importante, o que é que deve ser feito nesse momento? Pronto, gente, assim, logo de cara, né, assim que aquele bebezinho nasce, né, tem os dois tipos de parto, né, tem as duas vias. A gente tem ali o parto normal, né, que é um parto normalmente um pouco mais demorado, e a gente tem ali a cesárea, né, que no caso vai ser o parto instrumental, o parto cirúrgico, tá? Os cuidados, eles são bem parecidos, tá certo? Em relação aos cuidados com o recém-nascido. Mas tudo vai depender de como aquele bebê nasceu, a situação que aquele bebê nasceu. Então, vamos supor se eu tô ali no parto, né? E aí, simplesmente, aquela criança tá bem. É uma criança que nasceu normocorada, né? Uma criança que tá ali com a apigar, com uma boa, né? Então, quando o apigar dessa criança, ele está bem, a gente já coloca logo aquele bebê para ter o contato pele a pele com a mãe. Até porque, Felipe, a gente tem que imaginar assim. Aquela mãe, ela passou 9 meses para ver o seu filho. Sim. Então, aquele momento tem que ser dela, não tem que ser um momento nosso, dos profissionais, né? Porque às vezes a gente quer logo ver a carinha do bebê, corre para poder dar assistência. Mas se o bebê tá bem, a gente tem que correr e colocar esse bebê na mãe, gente. A mãe, ela esperou 9 meses para ver o seu filho. Então, nada mais justo do que pegar esse bebê e dar pra mãe ter o primeiro contato. Dá pra mãe olhar, dá pra mãe pegar, abraçar aquela criança, né? Se quiser, já pode colocar no peito, que a gente chama hora-ouro, que é a primeira amamentação que faz ali no momento do parto mesmo. E tem a segunda opção, né? Que é quando a criança não nasce tão bem, né? O apigar dela já não foi tão interessante, né? Então, quando acontece isso, no caso, a gente afasta, né, um pouco aquele bebê daquela mãe. Para quê? Para prestar os primeiros socorros, né? Para a gente dar, primeiramente, o tratamento àquela criança logo de imediato. Então, no caso, vamos supor que a criança nasceu com muita secreção, né? Aquela criança tá com muito resto de parto. A gente só observa que aquela criança tá bem roxinha. Observa também que a saturação não está boa, a frequência cardíaca pode ter alteração, respiratória também. Então, o ideal é o quê? Primeiro fazer a aspiração das vias aéreas daquela criança, tá, gente? Para que eu possa normalizar os sinais vitais dela. E aí sim, quando eu presto essa primeira assistência, que eu percebo que a criança realmente ficou bem, aí sim é o momento de eu entregar aquela criança para aquela mãe, tá certo? Mas até lá, infelizmente, a gente precisa prestar esse primeiro atendimento para que depois a criança não fique, né, digamos assim, um pouco ruim, né, no futuro, né? Então precisa realmente prestar aquele atendimento de imediato, tá? Exatamente. E também tem a questão da secagem, né, do bebê. Manter a temperatura dele, né? Que geralmente a sala de Isso, parto é bem fria, né? Então a gente é, já cobre o bebê, seca, né? isso. Garante ali a temperatura para ele não ter uma hipotermia. E faz a identificação, né? É, Que é algo exatamente, a tão pulseirinha, né? Que importante, as né? mães às vezes, eita, Nazaré Tedesco vai roubar meu filho. Mas infelizmente, né? Isso ainda hoje acontece, né? Eu vi uma Sim, notícia que eu fiquei até assim, eu fiquei, meu Deus, em pleno. Acho que foi ano passado, no caso 2024, eu fiquei em pleno 2024, isso ainda acontece, né? De bebês ser que feita foram a troca, trocados né? na Sim, maternidade, porque não foi feita a correta a identificação, identificação. né? Então, assim, a gente aproveita esse momento, né, para estimular esse vínculo da mãe e bebê, mas não esquecer dos cuidados de secar, né, de cobrir, né, de identificar esse bebê, para realmente não correr o risco de acabar trocando o bebê ali na Isso. maternidade, né? Inclusive, depois que faz, né, esse atendimento que eu falei pra vocês, né, do contato pele a pele, aí já vai pro próximo passo, né, que é a administração de vitamina K, né, que é uma vitamina anti-hemorrágica, tá certo? No caso ali vai ser para evitar a hemorragia naquele bebê, tá certo? Então já administra logo após o nascimento do bebê, já faz a administração de vitamina K, para que ele realmente não venha a ter uma hemorragia, tá bom? Então também é um cuidado que precisa ser prestado de imediato. Aí vem a questão do
peso, né, da altura, Sim. perímetro cefálico, perímetro torácico, né, nesse bebezinho a gente também já faz ali na sala de parto, né, para que depois possa ser encaminhado para o alojamento conjunto, que é onde fica a mãe e o bebê logo após o parto. E isso quando a criança tá bem, tá, gente? Porque quando a criança não tá, ela pode ir, por exemplo, para um UTI neo, né, ficar em observação, né, para ver se ela realmente melhora, por exemplo, a criança nasce com uma baixa oxigenação, aí a gente coloca essa criança no oxigênio, né, para ver como é que vai ser ali a reação dela, até ela realmente ter uma melhora, né, no seu quadro, e aí sim ir para o contato da mãe com, né, para que realmente possa ter esse contato próximo. Isso. E tu tá falando bastante sobre o contato pele a pele. E aí, Andressa, explica pra gente por que que é tão importante, né, esse pele a pele. Tem até aquele método que chama método canguru, né? Sim. Que é quando, principalmente ele é indicado pro bebê de baixo peso, né? Que é um bebê ali com maior risco. E a gente coloca já, como o próprio nome diz, né, a mãe pra fazer ali o papel de canguru, né? E fazer esse pele a pele. Mas por que que isso é tão importante? Assim, gente, como o Felipe falou, né? Até a sala de parto, por exemplo, é uma sala bem gelada, né? Uhum, Então, até mesmo esse contato que a gente tem pele a pele vai evitar uma hipotermia, né? Porque a pele da mãe já é um pouco mais quente, né? Então, já vai pegar ali aquele bebê, né? Já vai ter o vínculo da mãe com o bebê, tá? Primeiro fator extremamente importante nesse contato pele a pele é o vínculo. Por exemplo, eu já vi casos, Felipe, inclusive, da mãe ter passado a gravidez todinha rejeitando o filho, não queria de jeito nenhum, disse que quando a criança nascesse, a criança ia logo embora, ela ia doar, e simplesmente quando ela viu o rostinho do filho, ela disse: "Me dê meu filho". uhum. Pegou, Conseguiu, né? pegou o filho, agarrou o filho e disse assim: "Eu não vou dar a ele". Porque Olha ela já só. estava tudo certo, inclusive Uhum. a mãe que ia adotar estava lá na sala na hora e ela simplesmente disse: "Eu não vou dar meu filho". Uhum. Tem até alguns casos, aquele que não é tão comum, mas tem que o pessoal faz barriga de aluguel, que Sim, chama, barriga de né? Que a, aluguel, a aham. mulher se disponibiliza, principalmente para casais que não conseguem ter filhos, às vezes casais homossexuais, ou então realmente algum casal que não tem ali, não conseguiu ter filho, e às vezes arruma uma mulher para ser, né, a barriga de aluguel. E às vezes eles têm que se preocupar justamente com isso, né? Porque às vezes não cria o vínculo durante toda a gestação. Mas aí no momento que nasce, né, a Exatamente. questão neurológica, né, a questão dos hormônios, a química Tudo, cerebral, tudo da com maternidade, ela certeza, vai atuar, com né? certeza. Aí, nesse caso dessa mulher, né, era uma pessoa da família que ia adotar, né, a Uhum, criança, né, era uma prima dela que ia pegar esse bebê pra ela. Mas na mesma hora ela falou assim: "Não, não quero, não quero dar mais meu filho, vai ser meu filho, eu vou cuidar". Tipo assim, a prima ela queria, mas eu acho que ela já estava ciente que isso poderia acontecer, sim. né? Então ela super apoiou, ela disse: "Não, mulher, pois então cuide do seu filho, né? Fique com ele, dê amor, dê carinho, dê atenção". E assim, a gente fica assim feliz, né, quando isso acontece, porque ela realmente não queria, ela já tinha dito que não queria cuidar do filho dela, né? Inclusive já estava tudo certo para ela doar e na hora ela simplesmente nesse contato pele a pele que teve, ela simplesmente não quis, né? Então, uma das coisas é essa, fortalecer esse vínculo entre a mãe e o bebê, né? Sem falar de evitar a hipotermia, né? Que a criança, ela já nasce num ambiente gelado. Então, quando tem, por exemplo, eu vou aquecer aquele bebê, né? Já colocar uma toalhinha envolvendo ali, um pano, um lençol, enfim. Já vou dar uma aquecida naquele bebê. E aí eu já coloco para ter esse contato pele a pele, assim evitando a hipotermia, tá? Então, isso é um das partes boas, né, que a gente tem aí do contato pele a pele, tá bom? Uhum. E é tão interessante porque ajuda até mesmo na prevenção de doenças e também no tratamento de algumas doenças e o baixo peso ao nascer, né? Eu estava estudando um pouco sobre o método canguru, inclusive vocês depois podem até pesquisar se quiserem. Vocês pesquisam lá, método canguru, benefícios, né? E aí o próprio Ministério da Saúde recomenda isso, né? Porque diz que baixa bastante, assim, o índice de complicações, né? Sim. Ali nos primeiros dias de vida. E o bebê que nasce com baixo peso, por exemplo, 1.200 gramas, né? Aquele bebezinho bem magrinho, bem miudinho, ele consegue ir indo ganhando Inclusive, peso, gente, né? Felipe E falou aí desse baixo amadurecendo, né? peso. O Felipe falou desse baixo peso. Essa semana agora eu fui na UTI Neo, né? No local onde eu trabalho. Porque lá onde eu trabalho tem a É UTI uma Neo, né? maternidade, no caso, É. né? E aí, eu peguei e entrei. E assim, Felipe, eu nunca tinha visto. Eu só, tipo assim, como eu não ando na UTI Neo, muito difícil eu ir lá. Ah, E, tipo, entendi. toda vez que eu vou lá, tem os bebês, né, entubados, tem alguns bebês entubados, alguns bebês realmente bem pequenininhos, tipo de 1,2 kg, Uhum. 1,3 kg. Felipe, mas dessa vez, eu juro, eu me arrepiei toda.
quando eu vi um bebezinho de 700 gramas. Meu Deus. E aí? 700 gramas. Mas já faz tempo Eu isso me ou foi arrepiei agora? toda. O quê? Que isso Foi essa aconteceu? Foi semana, agora? foi Ah, essa semana. pois tu Eu continua indo só lá pra tinha, dar notícias a gente. eu Que a só, gente agora quer saber o gente, que eu só aconteceu. tinha visto um bebê tão pequeno na internet. Porque de vez em quando aparece, né? Só aquele miudinho, assim, na mãozinha, Gente, na pequenininho. palma da mão. Eu fiquei, pronto, do tamanho desse celular. Eita, Uhum. bateu aqui. Do tamanho desse celular, minha gente. Juro pra vocês, do tamanho desse celular. E aí eu disse assim, caraca, E era de quantas semanas, sabia? que teve? Não, Sim, não não perguntei. perguntou, Não, né? porque eu fui lá muito rápido, entendeu? Eu Uhum. fui lá só pra entregar um bebê que tinha Aí ele nascido da tava no saquinho maternidade. plástico, O quê? ele, o bebezinho. Não, ele tava na Ah, tava na incubadora. incubadora, E entendi. estava na incubadora, tava entubado, Uhum. né? E aí eu disse assim, gente, como pode? Aí tanto que, tipo assim, por eu não ter muito contato, eu disse, será que é possível um bebezinho de 700 gramas sobreviver? Aí eu perguntei pra enfermeira, né, que trabalha lá na Uhum. UTI, né? Eu disse, mulher, me mata aqui essa curiosidade, sobrevive? Eu perguntei pra ela, sobrevive? Aí ela falou assim, vem cá. Aí me puxou. Aí mandou lá no berçário, porque no berçário é como médio risco. O bebê, Uhum. ele nem tá Sim, bem, mas também ele não tá não tá mal. tão grave como Ele o da tá UTI, né? estável. Isso, ele tá estável. Aí disse, vem cá. Aí me levou lá pro berçário, que é onde tem o médio risco. Aí ela pegou e falou assim: tá vendo esse aqui? Aí era tipo um bebê maiorzinho, já Uhum. gordinho. Aí eu disse, tô. Aí ela falou assim: pois era do tamanho daquele. Olha Aí eu só. falei assim: "Ah, sério? Aí ela, era do tamanho daquele. Eu disse, gente, poxa vida, como Deus, né? Consegue um bebezinho de 700, gente, desse tamanho de celular. Uhum. Fiquei assim, Eu fico imaginando a caraca. alimentação desse bebê. É O assim, som da. né? Não, e ela A me mostrou a alimentaçãozinha, seringa. Ela tipo mostrou a seringa. copinho, 10 aspirando. ml. É, aspira no copinho, bota 10 na sonda, ml. coisinha tão 10 pouquinha, né? ml, gente. O leite. 10 ml. É isso aqui, ó. A Uma alimentação seringa do de bebê. 10, né? Eu fiquei passada. É. E o interessante, pessoal, porque a gente sempre fala nisso, né, Andressa, no nosso podcast, a gente sempre fala que a gente não sabe tudo, né? Que às vezes o aluno tá nos assistindo e pensa assim, ah, mas ele é professor, é enfermeiro, tá lá e tal. Tem mais conhecimento do que eu, mas não, né? A área da enfermagem ela é tão ampla, né? Porque, por exemplo, a Andressa ela é da obstetrícia, como ela falou, já viu vários partos e cada parto é único e tá cada dia aprendendo É, mais, né? Então, aprendendo assim, mais. ela Porque pra mesma, mim era uma coisa assim. pois Não, é, acho que isso não é que não compatível com a acontecia, vida, né? velho. Pois é. Não dá, é muito pequeno. Nem se mexia, E gente. a questão, assim, a estrutura dele ainda ia todo se desenvolver, né? A Tudo, estruturazinha. tudo. Era, tipo, tudo muito pequenininho. Tinha uns... Mas, assim, lindo, porque tinha os dedinhos Uhum. já, tudo formado. Você olhava, assim, pra Bem mãozinha. rosadinho A ele. mãozinha toda rosadinha. Oh, coisa Aí, linda. não, o que eu achei legal foi, tipo, na barriguinha, era uma barriguinha bem estufadinha, sabe? Aham, Sabe aquela barriga bem globosa? sei. E dava pra ver cada veia É, da eu já vi barriga. isso só na internet Pois mesmo, né? As é. imagens, Aí assim. dava pra ver as veiazinhas da barriga tudinho. Eu disse, Ah, caraca, é perfeição, véi. né? Porque Como o que bebê, ele é assim na pode? gestação, né? Por dentro, quando ele tá lá no útero, ele é assim. Aí Aí depois eu ele vai só amadurecendo, acreditei. amadurecendo até É, sair, né? exatamente. Aí eu só acreditei depois que a enfermeira me levou lá e disse: Pronto, tá vendo esse aqui? Era do tamanho daquele. Aí eu falei Pois assim: é. Caraca. E um menino grande, gordo, sabe assim, super Quem vê nem estável. diz, né? Super estável, quem vê nem diz. É igual um rapaz, eu conheço um rapaz que ele é bem alto, assim, Uhum. bem alto mesmo. E ele dizendo, ele tem 1,87. Nossa, bem alto mesmo, viu? E ele disse que nasceu prematuro, né? E ele disse que nasceu bem pequenininho. Ele disse que na época que, tipo, eu digo assim, o rapaz, mas ele é um homem já, quase 50 anos de idade. E ele disse que quando ele nasceu, ele era tão pequenininho e naquela época, né, não tinha tantos recursos como hoje. Ele disse que o pessoal colocou ele numa meinha mesmo, assim, numa meia. Oh, meu E ele ficou Deus. dentro de uma meinha, né, pra não perder a temperatura e tudo. Ele disse que foi um sufoco, ele nasceu prematuro. Bem Mas prematuro. ele ficou no hospital, não? Ficou nos primeiros dias, aí depois foi pra casa, né? Aquelas coisas de Hum, antigamente, hospital não tinha tantos recursos como hoje. eu sei. E aí ele disse que os pais dele levaram ele dentro de uma caixinha mesmo, assim, com uma meinha. E eu fiquei, meu Deus do céu, incrível como é que essas coisas aconteciam, né? E não faz muito tempo, né? Digamos 50 anos atrás. Não faz muito Sim. tempo assim. Mas ele contando, e ele disse que foi exatamente assim. Ele disse que na época as enfermeiras, olha só o papel da gente, né? Diz que as enfermeiras ensinou a mãe dele, né? Tudo a alimentação, como era que ia ser. Aí na época disse que era só as gotinhas de leite, assim, pingando na boquinha dele, assim, com É porque é seringa, muito pouco, né? muito pequenininho e tudo. E ele foi crescendo, crescendo, Uhum. crescendo. Aí disse que pronto, depois disso não parou mais de crescer, né? Foi até ali 1,87. E ele disse que quando ele conta, o pessoal nem acredita que ele foi prematuro, justamente porque ele foi pequenininho demais.
Olha só como é interessante, né? A vida. E eu acho que o aluno agora tá se apaixonando por essa área. É, Acho que já estão pensando, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com bebês, porque né? dá. Gente, não, é sério. Você vendo, você se apaixona, juro. É. Que você fica, caraca, um negocinho tão Uhum. pequenininho. Não, e assim, tudo do bebê, assim, do RN, tudo é muito fofinho, né? Até os vídeos que a gente vê, tudo, É, os cateterzinhos, as meinhas, tudo assim, as sondinhas, tudo é aham. pequenininho. É, É, tudo miudinho. as coletas de sangue, É, né? sabe o que foi que eu vi É lá quando muito eu fui fofo. na UTI, né? O que eu vi lá, que eu achei muito fofinho. Foi um esfigmo, um mamômetro É, de pequenininho, pressão. Gente, bem parece um brinquedinho, né? parece um Parece um brinquedinho. brinquedinho. É muito É a fofo, coisa é mais tudo linda. O pequenininho, tudo pequenininho. laringoscópio, bem pequenininho, aquele de entubar, porque no caso do Uhum, laringoscópio de adulto é bem grandão, né? Um é. bichão bem grandão. De bebê, gente, RN, prematuro, é bem miudinho, porque eles têm que Uhum. entubar, né? Então é bem pequenininho. Eu fiquei, caraca, que fofinho. E a mudança de decúbito, né? Que a gente pensa assim, né? Sempre tá mudando de paciente de decúbito, É, deixa aí pra mudar o bebezinho de decúbito. É bom demais. Agora é mesmo. joga pra minha área, né? De adulto e idoso. Totalmente Agora diferente, o vira um peso. idoso pesando 100 quilos. É, O exatamente. negócio é. Mas enfim, vamos, já que a gente tá falando sobre isso, né? A gente falou até da alimentação por sonda nesses RNs aí prematuros, mas saindo um pouco das sondas, digamos, o paciente não precisa ali, né, dessa. Ele vai amamentar mesmo, vai para amamentação no peito, normal. O que é que a gente orienta nessa para a mãe, né, que vai amamentar, esse contato a primeira vez, às vezes a mãe fica com medo, né? O que é que geralmente tu costuma orientar? Pronto, gente, primeiro fato, tá? A gente não pode romantizar a amamentação, tá certo? Porque a amamentação, o que é que acontece? Vai ser de mulher para mulher. Tem mulher que tem uma facilidade muito grande de amamentar. Tem a questão também do bebê, que tem realmente uma facilidade na sucção. O bebê já nasce com uma sucção maravilhosa. Mas, infelizmente, tem bebês que não nascem com essa sucção tão boa, né? Tem mães que não têm o colostro, né? Que é aquele primeiro leite que sai, um leite que é rico em imunidade para o bebê, por isso que ele é tão importante. Mas assim, eu não posso comparar, porque às vezes a mulher fala assim: ah, mas na minha antiga gestação eu tinha tanto leite, mulher. E agora dessa vez não tá nem saindo. Porque às vezes acontece, Felipe, Sim, no primeiro, acontece. segundo dia, Uhum. às vezes a mulher não aparece o colostro. Que é o quê? O que é que acontece? Pro colostro descer, né? Pro primeiro leite descer, o nosso cérebro, ele precisa primeiramente entender que o bebê chegou, né? Aí, no caso, uma dúvida minha mesmo. Como eu falei, eu disse que eu ia aproveitar para aprender. No caso, em caso de cesariana, isso é mais comum ou na tua prática tu vê que é tanto Tanto faz? faz. Às Tanto vezes até faz. mesmo no parto normal pode Também acontecer, acontece, né? Não entendeu? tem Às essa. vezes também por ansiedade da mulher, até a Uhum. ansiedade, ela acaba atrapalhando nesse processo da descida do Sim, leite, entendeu? acredito, É. acredito. O fato da mulher não beber água também, Uhum. porque a água também é outro fator que vai influenciar muito na descida do leite. Entendeu? E aí são fatores que podem dificultar essa descida. E quando isso acontece, às vezes a mãe fica aflita, achando que o bebê pode passar fome, mas assim, gente, no hospital, exclusivamente no hospital, a gente sempre fica verificando o DX, que é o HGT, né? A glicemia do bebê. Então, normalmente, quando aquela mãe tá sem colostro, né? Tá, não tá sem sair o leite materno, a gente vai lá e verifica o DX, né? Para saber se esse bebê não corre risco de uma hipoglicemia. Quando a gente verifica o DX, por exemplo, o DX, né, do bebê, normalmente na primeira e na segunda hora de vida, a gente considera que dê acima de 30 miligramas por decilitros. Porque no caso do adulto, tem que dar de 70 a 100, né? O normal, né? Quando tá em jejum, é de 70 a 100. No caso desse bebê, tem que dar acima de 30. Então, é totalmente diferente. Eu não posso me basear em um adulto e basear no bebê. No Uhum. bebê, se der, por exemplo, 40, tá normal. Na primeira e segunda hora de vida, o bebê dando 40 miligramas por decilitros, né, no HGT, tá normal, tá? Então, por isso que até esses parâmetros a gente precisa saber para depois não se assustar, né? Porque eu Uhum. pegar um bebezinho, eita, deu 40, pronto, aí já acha que tá Aí com já acha que é uma hipoglicemia. hipoglicemia. Não é Exato. assim que funciona, gente. Na criança, na neonatologia, é totalmente diferente, tá bom? Enfim, então, assim, uma das coisas que a gente precisa fazer é estar verificando o HGT desse bebê. E se eu verificar o HGT e o HGT ainda tá bom, ainda tá ok, então não tem pra que eu, por exemplo, dar fórmula pra esse Uhum. bebê, entendeu? Eu só vou dar a fórmula quando realmente eu perceber que aquele HGT tá diminuindo, entendeu? Se eu fizer o HGT tá baixando, porque depende da quantidade de horas de vida. Quanto mais horas de vida o bebê tem, maior vai ser o número de HGT que vai ter. Por exemplo, primeira e segunda hora é 30, aí da terceira e quarta hora já passa pra 40, Uhum. entendeu? Então, conforme Ele vai tende a passando as aumentar, né? horas, a tendência é pra aumentar.
Então, se não tá aumentando, esse bebê ele pode ter o risco de hipoglicemia. E aí, nesse caso, quando acontece isso, a gente vai lá e dá a fórmula. Inclusive, gente, lá no hospital onde eu trabalho, a fórmula a gente dá no copinho, tá certo? A gente não indica tanta mamadeira por correr o risco de ter a confusão de bico, Uhum. né? Então, a gente prefere e opta por dar no copinho, né? Que é o mais interessante para esse bebê. Para que quando realmente tem a descida do leite daquela mãe, não venha a interferir, né? Não tenha problema ali naquela hora da amamentação, né? Que o bebê não tenha essa confusão de bico. Então, ele consegue pegar de boa o peito, né? E até então, enquanto aquele leite ele não sai, a gente manda, ó, mãezinha, mesmo sem leite, coloca o bebê no peito. Uhum. Coloca esse Já bebê para vai mamar. Que estimulando, é né? justamente para estimular o cérebro entender, né, que o bebê chegou e mandar o leite. Que é isso que Uhum. acontece. Às vezes demora 1, 2 dias, mas uma É hora o leite incrível, vai porque eu já descer. vi até estudos que diz que o olhar, né? Só a troca de olhar do bebê e a mãe já Também, estimula com ali a certeza. prolactina, a produção do Exatamente, que leite, é o né? hormônio, né, que vai gerar essa Exatamente. produção do leite, a prolactina. Então, a própria troca de olhar e o contato pela pele, né? Quando o bebê tá Isso, ali no seio da mãe, isso tudo já estimula dos dois vai essa influenciando e vai necessidade, tendo essa a vontade de descida. amamentar, É. né? E às vezes assim, Felipe, tem mães, né, que a gente também tem que entender esse lado. As mães, às vezes, elas loucas, já chegam loucas. Ai, mas eu quero amamentar meu filho, eu quero amamentar, eu quero deixar ele gordinho, né? E é assim, gente, não comparem. É uma coisa que eu sempre digo e que a gente precisa também orientar para as mães. Nunca comparem seu filho com o do vizinho. Porque às vezes, às vezes eu vejo as mães tristes, Felipe. Quando eu pego, por Uhum, exemplo, não tem colostro, a mãe não tem colostro. Aí ela olha pro lado, aí a menina tá lá mamando, né? Tá uhum. gordinha, tá ganhando peso. Aí a mãe fica triste, fica Sim, mal. Influencia mais com ainda toda e certeza. dificulta a descida desse Já vem leite. aquele sentimento de culpa, né? Tipo assim, nossa, não, já não, Exatamente. eu mal nasceu, já tô sendo uma péssima mãe, Exatamente, né? é. Isso, elas ficam com esse Infelizmente não é, sentimento. pessoal, assim, né? Pra você estar gestante ou é mãe, né? Não pense isso, porque não é culpa da mulher, né, Andressa? Não é culpa dela, né? Então são situações que acontecem e aí a enfermeira junto com a equipe vai orientando, auxiliando e tende a dar certo, né? Em algum momento E outra acaba coisa dando que é certo, né? interessante a gente enfatizar, Felipe, é em relação ao aleitamento materno, gente. O leite, ele nunca vai ser fraco. Porque às vezes tem mulher que pensa assim: não, mas eu não como direito, mas eu como muita besteira, então eu não vou dar leite pro meu filho, não, porque o meu leite é fraco. Gente, primeiramente, não existe leite fraco. Mesmo você morrendo de comer besteira, o seu leite ele nunca vai ser fraco, tá certo? O leite ele sempre vai ser o suficiente pro seu bebê. Então, assim, deixando bem claro aqui pra vocês, independente se a mulher come besteira ou não, se alimenta direitinho, lógico que quanto melhor a sua alimentação, né, maior vai ser a sua produção de leite. Por exemplo, você bebe muito água, você come coisas realmente produtivas pro seu organismo, então não é que o seu leite vai ser mais forte, mas você vai ter uma maior produção de leite, o seu bebê ele vai ficar saciado com o seu leite, entendeu? Então, digamos que a sua alimentação ela influencia nesse fator, mas não é que o seu leite ele vai ser mais forte ou mais fraco por conta da sua alimentação. Então, não existe leite fraco. Ai, Andressa, mas é porque quando eu dou fórmula, né, que é o leite lá produzido, enfim, o artificial, digamos assim. Isso. Quando eu dou fórmula pro meu bebê, eu sinto que o meu bebê ele dorme a noite todinha. Então, ele dorme a noite todinha é porque ele ficou de bucho cheio, ele ficou saciado. Já quando eu dou o meu peito, a criança não dorme. Gente, eu vou falar pra vocês o porquê, tá certo? Porque tudo na vida tem uma explicação. Se a gente for comparar uma fórmula e eu for comparar um leite materno, a fórmula, ela, o que é que acontece? Ela vai ser um leite pesado para essa criança. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar ali um prato de feijoada, tu comeu ali uma pratada de feijoada com arroz, aí botou aquela farofinha, vai te gerar uma saciedade muito grande. Mas o que é mais saudável? Tu comer uma pratada de feijoada ou tu comer fruta? Só fruta, por exemplo. Se tu for fazer essa comparação, a fruta, ela vai te dar uma saciedade bem menor. Mas o que é mais saudável, a fruta ou a feijoada? A fruta, entendeu? Então, o que é que acontece? O leite, gente, ele vai ser o alimento mais completo para o bebê. Não existe outro alimento mais completo do que o leite materno. Certo? Então é isso que a gente precisa passar, essas informações para as mães. Porque elas ficam com esse sentimento de que o leite delas não são bom, não funciona, é fraco. Então a gente precisa fortalecer a importância do aleitamento materno.
tá? Então, é um fator bem importante aí nesse quesito do aleitamento. E lembrando que é até 6 meses, né? Ele, Isso, até seis exclusivo, né? meses de vida, exatamente, o aleitamento materno, ele é exclusivo. Então, é somente o leite. Porque tu fala, assim, da mulher, e também, muitas vezes, assim, um desafio é lidar com a avó, né? Às É. vezes a avó, ela é de outra época, a gente também entende isso, né? Não estamos culpando a avó nem julgando. Mas a gente tem que explicar que às vezes a mãe tá ali bem orientada e a avó chega, a avó da criança, ou a sogra, a avó, chega e diz assim, não, mas eu dei mingau por menino tudinho, hoje são tudo saudáveis, são tudo grandes, são tudo fortes. Então é para essa mulher dar também mingau, é para dar leite com açúcar, para ele engordar, para ele crescer saudável, forte, né? E aí a gente tem que orientar que não, né? Que na verdade o ideal mesmo ali até 6 meses de vida é realmente o aleitamento materno exclusivo, né? Como a Andressa falou, o leite, ele é suficiente. O leite materno, ele é o melhor alimento do mundo, né? Considerado aí o melhor alimento do mundo é o leite materno. Então, ele realmente ele é rico em proteína, rico em carboidrato, lipídios, anticorpos. Então, ele tem tudo que o bebê precisa até os 6 meses. Passou de 6 meses, ali ela começa a fazer já uma transição, né? Já vai A introduzindo introdução alimentar. alimentos. E até 2 anos, aí esperado, né? Que essa mulher amamente até os 2 anos de vida, né? Assim, Isso, Andressa. E exatamente. passando disso ali, Aí sim. vem até aquela pergunta, Andressa, depois dos 2 anos, precisa dar o leite materno? Gente, só se a mãe quiser, porque às vezes é mais difícil a mãe deixar do que Isso. para a própria criança, que às vezes a mãe cria aquele vínculo, né? Tem toda a questão da rotina, de estar ali no peito, né? Então, às vezes é mais difícil para a mãe deixar de amamentar do que para a Né? própria Mas eu criança. já vi casos de mulheres que gostou tanto de amamentar porque ela criava um vínculo tão grande com o filho que o bebê é que não, assim, o bebê já criança, 3, 4 anos já queria parar e ela queria que desse de Gente, é isso que eu mamar, tô e, né? falando. Tipo assim, a própria mãe É a queria, né? mãe, Não é o era mais nem o bebê, difícil não era para a nem... mãe do que para o Ah, bebê. entendi, entendi agora. Você tava falando da amamentação que era difícil pra mãe. Não, Ah, entendi. Então, exatamente. é exatamente Mas já isso. que a gente tá falando de dificuldade, que eu pensei que tu ia falar disso, vamos explicar o que é que acontece, porque tu falou de não romantizar a amamentação. Isso. A amamentação não é algo fácil, né? E aí tem aquelas mulheres que elas querem amamentar, têm um desejo, mas elas sentem muita dor, muito incômodo. Aí por que que isso acontece, né? E o que é que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres? Pronto, gente, muito bom. Em relação ao aleitamento materno, né, o que é que acontece? Quando a amamentação, ela não é, vamos supor, o bebê não tem uma boa sucção, né, ou então o bebê ele não consegue fazer a pega correta daquele peito, isso pode se gerar fissuras na mulher, que são o quê? São feridas. Tá? Pode ser aquele peito da mulher ficar cheio de feridas, né? Ficar dolorido. Aí tem a questão também do engurgitamento mamário, que é quando empedra esse leite, né? Porque é mais conhecido Sim, como empedrar, né? Ai, meu peito empedrou, né? Que antigamente as pessoas falavam dessa forma. Mas existe o nome correto, que é engurgitamento mamário. E aí, quando acontece isso, gente, a amamentação, ela deixa de ser prazerosa para a mulher uhum, e passa a ser dor. Né? Vai ser bastante dolorido, vai ser uma confusão muito grande ali naquela mulher, porque muitas vezes ela pensa em desistir da amamentação e ao mesmo tempo ela fica desesperada porque ela quer dar um leite materno para o filho dela, né? Então, por isso que eu falo que não devemos romantizar, porque realmente é um desafio para a mulher, tá? Como eu falei, às vezes tem mulher que não tem tanta dificuldade, que o bebê pega direitinho, né? Que a mulher tem muito leite, enfim. E tem também as mulheres que sofrem bastante com essa etapa da amamentação. Mas aí o que é que acontece? Quando acontece aí dessa mulher ter essas fissuras no peito, nós da enfermagem nós podemos orientar essa mulher. Que tipo de orientação a gente pode dar, né? Vamos supor que aconteceu ali uma fissura, né? Eu tenho que avaliar primeiramente a pega desse bebê. Como que tá a pega desse bebê? Será que ele realmente está abocanhando toda a parte da auréola do peito? Porque a auréola, gente, é a parte mais escura. Né? E aí, às vezes, o bebê pega só o mamilo, que é o bico do peito. Quando ele pega só o bico do peito, eu não vou ter ali uma boa sucção. E quando acontece isso, provavelmente vai criar fissuras ali na região da mama dessa mulher. Então, um dos cuidados que eu tenho que ter é em relação à pega na mama desse bebê. Será que ele realmente está fazendo a pega correta? Né? Será que o bebê está abrindo aquele bocão na hora de realmente ele pegar ali aquele mamilo, né? Aquela auréola? Então, tudo isso deve ser avaliado.
Outra questão também, a posição. Como que tá a posição dessa mulher? Será que realmente o bebê está indo até o peito ou é a mãe que está indo até o bebê? Porque, por exemplo, né, ali no momento da amamentação, a mãe normalmente ela tem a tendência de favorecer a amamentação, então ela desce as costas dela e fica com o bebê aqui, ó, ela fica mais ou menos nessa posição. Só que essa posição, gente, ela não é interessante para amamentar. Tem que ser uma posição na qual a mulher fique com a coluna ereta, para que ela não venha depois sentir dores nas costas, né? Eu preciso de um apoio embaixo. Não sei se vocês já viram, mas hoje em dia tem até aquelas almofadas de amamentação, né? Então você pode orientar essa mulher a comprar uma almofada de amamentação ou até mesmo colocar uma almofada mesmo, um travesseiro de encosto ali naquela mama. Pra ficar mais confortável Isso, possível, né? exatamente, para que ela possa erguer e ficar numa posição ereta e não venha a prejudicar ali a coluna dela futuramente, que às vezes ela se cansa de tanto ficar nessa posição. Então, é o bebê que tem que vir até a mãe, não a mãe ir até o bebê. Então, deixa ela em posição ereta, né? Avalia a coluna dela, coloca esse bebê realmente até o peito, tá? E avalia como que tá ali aquela sucção. Outra coisa bem comum, Felipe, que costuma causar ali naquele momento da amamentação, é o engurgitamento mamário, né? Que é quando aquele leite ele empedra, é bem comum. Isso acontece por quê? Ali a mãe às vezes está com produção exagerada de leite, ela está produzindo muito leite, né? Tá muita quantidade. E o bebê ele não está conseguindo dar conta. É tanto leite que ele não consegue sugar tudo. Quando ele não consegue sugar tudo, aquela quantidade de leite que tá ali vai empedrar, Uhum. Aí né? vem a necessidade também da ordenha, né? Que no caso a mulher que tem muito leite, Isso. ela tem que ser orientada, né, pelo enfermeiro, a enfermeira, para fazer a ordenha desse leite, né? Exatamente. Aí, quando isso acontece, o que é que a gente precisa orientar? Primeiro fator, né? Aquele leite que tá empedrado, eu vou fazer massagens, tá certo? Então, você vai pegar 3 dedinhos e vai fazer massagem ali ao redor daquela mama por completo dessa mulher. Faz as massagens para poder o quê? Amolecer esse leite. Ele não vai estar duro, ele não vai estar empedrado. Então, você vai precisar amolecer. Então, faz a massagem para amolecer. Amoleceu aquele peito, aí o que é que tem que fazer? A ordenha. A ordenha. Então, você vai retirar aquele leite. Por quê? Ou bota o bebê para mamar, porque isso também facilita, mas como tem muito leite, ele não vai dar conta. E o que sobrar de leite, você vai lá e retira, coloca no copinho, pode conservar na geladeira, ou então pode colocar no congelador. E pode fazer a doação de leite, né, Olha, boa, gente? Olha Andressa, boa aí. falar disso, ó. Porque às vezes a gente esquece de falar disso. Muitas maternidades, pessoal, elas precisam do leite, né? Como a Andressa falou, existem casos que a mãe não consegue amamentar, às vezes o colostro não desceu. E aí, o que é que a gente vai fazer com esse bebê RN, né? Já que a gente tá falando aqui da saúde materna infantil. O que é que a gente vai fazer com esse bebê que realmente. Outra coisa, infelizmente, pode acontecer a morte ali da mãe, né? Não é tão comum, mas pode acontecer, né? Da mãe morrer ali no parto, ou ali bem no pós-parto imediato. E aí, como é que a gente vai alimentar esse bebê, né? Então, se a mulher puder, essa mulher que tem, né, muito leite, né? Ela puder fazer essa ordem, fazer essa doação para o hospital para maternidade, isso sempre vai ser, ó, Isso, muito gente. bem-vindo, né? Muito Procura válido, né? saber, né, na sua região, né, e orienta também, né, vocês aí podem orientar na região de vocês, onde é que tem um banco de leite. Procura saber onde tem um banco de leite. Você pode colocar no copinho de vidro, tá certo? Normalmente a gente coloca naqueles copo depósito de café, não tem? Uhum. Aqueles café, enfim, qualquer pote de vidro de café. E aí você coloca nesse pote de vidro de café e o próprio banco de leite vai na sua casa buscar, tá? E assim, gente, salva muitas vidas, tá? Porque, por exemplo, esses bebezinhos que eu falei pra vocês logo no começo do podcast, a gente tem na UTI Neo, né? Tem no berçário, que são bebês que precisam desse leite materno, né? Que vão ajudar ali a fortalecer a imunidade desses bebês, vão ajudar também eles a ganhar peso, né? Então, tudo isso vai fazer diferença muito grande na vida desse bebê. E aproveitando, gente, nós estamos falando aí, né, da saúde materno-infantil. Eu já queria pegar o gancho aqui e convidar vocês, né, para conhecer aí o nosso portal, né, a nossa a de enfermagem, né, que é onde a gente tem aí exatamente os cursos voltados a esse cuidado materno-infantil. Então, para você aí que é da área da enfermagem, como eu, que se identifica, que ama a saúde materno-infantil, gente, vão conhecer a nossa plataforma, tá? Vão lá, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. A gente tem esses cursos, tá? Todos voltados para a obstetrícia, voltado para a área de materno infantil, para a saúde da criança, né? Então vão lá se especializar, gente, se qualificar, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua grade curricular. Porque assim, Felipe, profissional a gente tem muitos, agora qualificados são poucos, viu? Exatamente, eu já ia falar disso. Não é
tipo, pro currículo é bom, é ótimo. Mas pra prática profissional, cara, pra mim, assim, eu sou suspeito de falar, porque inclusive eu faço os cursos do EAD também. Vez ou outra eu tô ali fazendo, tô estudando, tô assistindo os cursos de Andressa, aprendendo com ela, né? E é assim, e com os outros professores também, a gente tem professores excelentes, né? Muito experientes, né? Com ampla ali, experiência na prática, tem muito a ensinar. Então, vez ou outra eu também estou estudando, se capacitando. E é interessante porque a enfermagem é tão ampla que tu começa a falar, pronto, eu vou largar as feridas e vou cuidar de vender. Vou cuidar Dá de vender. vontade, É. né? Opa, É. eu chego e diz assim, eu acho que aí as feridas olham pra mim, os curativos dizem, o quê? Vai me trair? Ei, gente, Né? assim, eu acho muito massa, porque, tipo assim, eu e o Felipe, a gente não tem esse negócio de, ai, vamos querer ser melhor que o outro. Não, é tipo Não. assim, ó, quando o Felipe tá com dúvida na minha área, aí ele vai e tira comigo. Aí quando eu tô, hoje mesmo eu tava perturbando o Felipe. Ei, Felipe, avaria essa ferida aqui. É, exatamente. Não foi? Isso é muito bom porque a gente vê o quanto que é amplo, né? Isso, aí faz a Então, troca de a troca conhecimento, de gente, isso é muito conhecimento, né? bom. Então, assim, a enfermagem ela é muito ampla, é muitas áreas. E o que a Andressa falou, né? Eu concordo demais. Ela disse, tem muitos profissionais, mas falta profissionais qualificados. Isso é verdade. Mas olha, se você é um profissional qualificado, né? Se você tem bons cursos no seu currículo e você realmente entende daquilo, você sabe fazer, com certeza as portas se abrirão, né? Porque olha só, a gente tá falando de saúde materna e infantil. E digamos, você está entendendo aqui, né, sobre como fazer essas orientações da mãe, da amamentação, esse cuidado do bebê. Com certeza, o quanto isso não vai ser bem visto nas maternidades, né, Andressa? Lá no posto de saúde, que chega muitas mães também, né, ali com várias dúvidas, vai procurar o enfermeiro, a enfermeira do setor ali do posto. Então, com certeza tem nicho de trabalho, né? Não tenho dúvida que tem nicho. Agora, voltando aqui para as perguntas, né, já que a gente está falando de cuidado do bebê, né, e falando para o aluno se aperfeiçoar mais sobre isso, queria te perguntar assim, digamos o bebê já saiu do hospital, está em casa, né, já está ali sendo cuidado pelos pais, quais são ali os sinais que diz assim, opa, perigo, né, principalmente Uhum. aqueles pais de primeira viagem, né, quais são esses sinais, assim, dizer assim, poxa, o pai tem que prestar atenção nisso, o pai, a mãe, quem estiver ali, porque se tiver alguma desses sinais, já tem que correr para o hospital, já tem que ir procurar um médico, quais são os sinais ali de perigo do bebê? Dois fatores que a gente avisa, assim, principalmente são as duas causas que a gente avisa para que os pais eles ficam bem atentos, tá certo? O primeiro fator, em relação à corzinha da pele do bebê, tá? Por exemplo, a gente tem uma doença que se chama icterícia, tá? A icterícia, ela se dá por conta da baixa produção de bilirrubina. Certo? Então, às vezes, o que é que acontece? O bebê, ele pode nascer com essa baixa produção de bilirrubina. Porém, dependendo do valor que der ali, né, no exame que a gente solicita, às vezes a gente nem faz o tratamento com a fototerapia, que é aquela luzinha azul que o bebê fica tratando ali a icterícia. Às vezes tá tão tá baixa, mas não tá um baixa ao ponto de necessitar que o bebê fique internado. E a gente bota esse bebê para ir para casa, né, tomar banho de sol, que aí vai elevando o nível de bilirrubina. Porém, às vezes, né, acontece do bebê ir para casa e mesmo em casa, pode ser que a corzinha da pele, né, comece a mudar. Que fique com os olhos amarelinhos, a corzinha da pele vai mudando e ficando amarela, né? Então, esses são alguns sinais de alerta, né, que a gente precisa orientar as mães para que elas fiquem sempre observando e que, se isso acontecer, elas retornem para o hospital. Outro fator também, gente, é em relação ao resto de parto, tá? Importante. Pronto. O resto de parto, gente, principalmente quando é cesárea, né? Quando tem normal, não, porque normal, o que é que acontece? O bebê passa ali pelo canal de parto e automaticamente comprime os pulmões e acaba eliminando, né, o resto de parto que tem ali no bebê. Então, se ele ficar com o resto de parto, é muito pouco. Já na cesárea é diferente, porque ele não vai ter a compressão dos pulmões. Então, como não vai comprimir os pulmões, ele tem uma tendência de ficar com maior quantidade de resto de parto. Então, ele vai ficar um pouco secretivo, ele vai ficar tossindo e vai vir aquele catarro, ele vai ficar com aquele chiado no peito. E aí a gente precisa alertar os pais em relação ao engasgo. Né? Porque às Boa. vezes acontece daquele bebezinho que tá ali com aquele resto de parto, ele acabar engasgando. Isso já no primeiro dia de Sim, alta, né? com Assim, quando vai pro certeza. hospital, né? Após a alta pode acontecer. Uhum. Então, aí aqui vem a importância desse pai saber, né, como que faz a manobra para desobstruir ali, caso isso aconteça. Porque a gente tem que ensinar, não é, vai correr para o hospital. Não, porque às vezes correr para o hospital não dá Não dá tempo, tempo. E também né? o pessoal, inclusive a gente até falou disso quando a gente falava de urgência e emergência em outro podcast, a questão de ligar pro SAMU. Que às vezes o pessoal acha que SAMU é instantâneo, né? Ah, É, ligou, liguei, já. chegou, Não é é. assim, né? Também tem toda a demanda do SAMU, tem o tempo de espera, também não é assim. Então,
É interessante falar sobre isso também, os primeiros socorros, né? Isso. Caso seja necessário, já executar, Isso, né? exatamente. Então, assim, gente, quando acontece, né, tem que fazer realmente a manobra, né? Então, a gente coloca aquele bebezinho de cabeça para baixo, né? E vai dar aqueles tapinhas, né, nas costas, tá? Não precisa também ser com muita força, mas também você não vai colocar uma E é força com essa região aqui devagarzinho, da mão, como é. tu tá mostrando, Isso, né? Não é um exatamente. tapa mesmo, que nem agendar numa pessoa. Tá É, fazendo raiva ali, um tapa, não é esse tipo de tapa. É só com essa exatamente, do região dorso aqui, da né? E mão, é. coordenar aqui, né? Exatamente. Então, assim, não é um tapa tão forte, mas eu também não posso dar aquela batidinha muito Muito devagarzinho, leve, né? tá? Então, eu vou abrir a boquinha do bebê, você vai colocar 2 dedos, abrir a boca do bebê, colocar ele de cabeça para baixo e vai dar aqueles tapas, né, na região das costas, tá certo? E aí, esses tapinhas normalmente vai desobstruir aquele bebê. Virou, vê como é que tá a reação do rostinho do bebê. Outra coisa, pega um paninho e tira aquela secreção que tá dentro da boca. Porque às vezes o bebê é tanto da secreção que ele não consegue nem respirar direito porque ele tá cheio de secreção na boca. Então pega o pano, limpa a boquinha dele todinha por dentro, tá? Então são realmente coisas que vai fazer uma diferença muito grande ali naquele atendimento ao bebê. Muito bom. E falando agora um pouco da mulher, né? Quais são os impactos assim? O que é que a gente, como é que a gente lida um pouco com a questão emocional, né, da mulher assim que ela teve bebê? Como é que fica essa alteração? Se fica tudo bem ou não? Se o que é que acontece pensando agora na mulher? Assim, gente, na gestação por completo, né, a mulher ela tem toda uma mudança hormonal, né? Então a mulher ela vai ficar mais sensível, né? A gente tem que até medir um pouco as palavras, né, na hora de falar com a Sim. gestante, porque por conta dessa alteração hormonal, a mulher ela acaba ficando mais sensível e é super normal. E após o parto é pior, tá? Esses hormônios alteram mais ainda, principalmente porque agora ela vai ter uma sobrecarga muito grande, tá? Então, assim, após o parto, a mulher ela ainda vai estar em fase de adaptação. O bebê ele vai ser totalmente dependente da mulher, né? Então, a mulher ela não vai conseguir dormir bem à noite, né? Ah, mas eu tenho aqui como é que se fala, meu Deus do céu? Que o pessoal chama agora, como é o nome? Quando você tem uma pessoa para lhe ajudar, apoio. Tipo, apoio da família, porque tem um nome que chama. Me Uhum. fugiu agora, saiu da mente, enfim. Tá na ponta da língua, mas não sai. Daqui a pouco você lembra. Mas enfim, é quando você tem ali o apoio, né, da família, tem pessoas para lhe ajudar ali naquele momento após o parto. E infelizmente, mesmo tendo essa fonte de apoio, né, infelizmente a mulher ela ainda é a maior sobrecarregada, porque, por exemplo, mesmo tendo ali a família para ajudar, a mulher ela vai ter que se acordar de madrugada para poder colocar o menino nos peitos, né? Então assim, mesmo que tenha aquela pessoa para lhe ajudar, infelizmente a mulher ela ainda sai bastante sobrecarregada. E aí, por isso que muitas, Felipe, acaba tendo a questão da depressão pós-parto, Uhum. né? E também já vem, às vezes, da recusa, né? Às vezes a mulher não estava preparada para ter aquela gravidez, né? Porque, como você falou, não vamos romantizar, né? Nem toda mulher quer engravidar, né? Às vezes acontece ali por acidente, ou por algum motivo, a mulher passa a gestação inteira recusando. Isso também Recusando. já pode ser um sinal ali de que é sugestivo, né? De que essa mulher tem uma depressão Isso. pós-parto, né? E assim, gente, é bem comum depressão pós-parto, tá? É, por incrível que pareça, mesmo que seja aquele bebê que a mãe está esperando, mas mesmo assim a mulher ela ainda pode ter depressão pós-parto, porque às vezes, Felipe, o que é que acontece? A mulher ela coloca assim tanta, digamos que ela idealiza. É, Idealiza expectativas, né? tanto um pós-parto, o bebê dela, sadio, saudável. E aí ela imagina ela cuidando do bebê dela, vestindo a roupa, enfim. E aí, muitas vezes, o que é que acontece? A mulher tem cesárea. O pós-parto da cesárea, minha gente, é uma coisa bem complicada, porque a mulher, ela realmente precisa de outra para estar lhe ajudando. Porque, por exemplo, no normal, normalmente a mulher que teve normal, ela vai ter uma recuperação, ó, bem mais rápida. Uhum. Na cesárea, não. Na cesárea, ela vai ser dependente para muita coisa, né? Então, assim, ela não vai poder estar fazendo tudo que uma pessoa que teve o parto normal faz. Ela vai precisar realmente de uma rede de apoio. Lembrei o Rede nome. de Era apoio. rede de Ah, eu não apoio disse que que eu você queria. lembrava daqui a pouco. Era rede de apoio que eu queria falar, né? Que é quando a família ali ajuda, Não, né? eu não tava Enfim. entendendo. Eu pensei que era, tipo assim, um profissional que tava lhe ajudando. Aí eu Não, pensei que era, não, eu não. É uma não rede tava de, conseguindo é associar. a rede de Entendi. Ah, sim, apoio a mesmo, rede de tipo a apoio. família,
tia, né, que tá Sim, ali pra rede de apoio. ajudar, isso. Entendi. Entendi. Enfim, né? Então, tudo isso, gente, vai ajudar, né, essa mulher para que ela tenha realmente uma gestação, na verdade, um puerpério, né? Porque após Sim. o parto, a gente chama de puerpério, né? Então, vai ajudar que essa mulher tenha um puerpério mais aconchegante para ela, Que né? algumas pessoas conhecem como resguarde, É, o né? resguardo, 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 né? Ah, eu pensava que era Aí, resguarde. às vezes, assim, Eu vi o pessoal dizendo, eu ah, a quebrei mulher o tá meu. no resguarde. Ou então a pessoa fala assim, eu quebrei meu resguardo, né? É, Quando isso acontece, por exemplo, a mulher teve uma raiva, né? Durante é. o puerpério, né? Não, eu quebrei meu resguardo. Uhum. Fala desse Ou jeito. então, tipo, abrir os pontos, né? Aí pronto, né? Aham. Ah, resguardo, É a né? Deu quebra do errado. resguardo, Quebra do né? resguardo. Pois é, maridos, pais, não façam raiva às suas esposas. Faz aí a última pergunta, Felipe, pra gente Bora lá, para finalizar nosso finalizar, podcast. perguntinha bacana pra gente encerrar é falar sobre o banho, né, do bebê, a higiene desse bebê, né? Como é que é feito isso, se é feito esse banho, né, lá no hospital, ou se vai ser feito só em casa, e como é que a gente ensina essa mulher a dar esse banho, né, o primeiro banho do bebê, como é que isso acontece? Pronto, gente. O banho, ele só é indicado após as 24 horas após o nascimento do bebê, tá? Então, tipo assim, antigamente, há alguns anos atrás, né, o bebê nascia e já era banhando essa criança, né? Hoje em dia mudou, tá certo? Hoje em dia não, já faz um tempinho, gente, que mudou já. A gente não tá mais dando banho de imediato, a gente só tá dando banho após 24 horas. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas quando o bebezinho nasce, ele nasce todo branquinho, né? Ele nasce com uma camada de gordura que se chama vernix. E essa camada de gordura, ela vai ter vários benefícios para o bebê. Dentre ele, essa camada de gordura vai ajudar a hidratar a pele, vai evitar uma hipotermia nesse bebê. Então, assim, se por acaso eu tiro esse vernix, eu dou um banho no bebê, o bebê ele vai correr um grande risco de ter uma hipotermia, porque ele ainda está em fase de adaptação. Ele saiu da vida intrauterina, né, que era de dentro do útero, que era um local, assim, extremamente quentinho, né, que ele está acostumado, para ir para a vida extrauterina, né? Que no caso da vida extrauterina, o ambiente é totalmente diferente, né? Por mais que para a gente ache Sim, quente, para eles, né, é frio. com Né? certeza. Então, essa fase de adaptação deles, se a gente, por exemplo, der logo um banho de imediato, isso pode gerar uma hipotermia nesse bebê, tá? Então, por isso que a gente espera para dar o primeiro banho após as 24 horas de vida. E aí, normalmente, o primeiro banho ele é dado no hospital, né? A gente dá no hospital. E logo depois a gente vai ensinar pra mãe, né? Como é que dá esse primeiro banho. Normalmente a mãe que já teve outros filhos, pra ela é mais tranquilo, Uhum. né? Agora pra mãe de primeira viagem, a gente tem que ensinar mais ou menos como é o passo a passo, né? Como é o banho, por exemplo, eu posso dar, às vezes a mãe fala: "Ah, eu posso dar o banho na pia?", né? Pode. Porém não é tão interessante, por quê? Porque tem que ser uma água aquecida. Né? Logo nos primeiros dias que o bebê ele tá ali, principalmente no primeiro mês, gente. Depois do primeiro mês, o bebê já vai se acostumando E também é mais. mais perigoso na pia, né? Porque o bebê é É, muito pequenininho ainda, né? porque assim, Muito por exemplo, RN, lá né? no hospital onde a gente trabalha, a gente tá na pia Uhum, mesmo, eu já sabe? vi lá. Lá é na Mas, tipo assim, pia, mas eu mas digo é o assim, mas são chuveiro. profissionais e tudo, né? Sim, com Diferente da mãe. certeza, Falando assim, a mãe é. em casa, primeira viagem, primeiro banho que ela vai dar no bebê é mais Isso, não é perigoso na interessante. É pia, melhor que você dê na né? banheira mesmo, aquece, né, aquela água. Sempre testar a água, principalmente no dorso da mão, tá certo? A gente sempre dá uma testadinha ali pra ver como é que tá, né, aquela água, ver se não tá muito quente. Tem que ter esse cuidado, tá certo? Porque a pele do bebê é uma pele bem, né, Sensível, né? sensível, né? Então pode se provar queimaduras dependendo ali de como tá ali aquela água, tá certo? Então são alguns desses cuidados, né, que a gente faz com a mãe. E já também outros cuidados também que a gente já vai dizendo, ó, não pode esquecer de dar as vacinas, né? Normalmente o bebê ele já toma 2 vacinas, né, assim que ele sai do hospital, que é a BCG e a hepatite B. E a gente já avisa que quando for com 2 meses, a mãe tem que ir até o posto de saúde, né, para fazer as vacinas de 2 meses, ok? Então, gente, foi isso, nosso podcast de Ô, hoje. pessoal, eu amei, viu? Andressa, obrigado por tanta informação, né? Tanto É porque conhecimento eu amo, compartilhado. gente, Pois é, assim, quando a pessoa ama, não, assim que é, ela começou a falar, quando ela disse assim, eu posso ter visto 50, cada parte é única. Pronto, eu já vi o olho brilhando. É diferente, incrível como a gente percebe, né? Quando a é. pessoa gosta, é Aí diferente, se né? deixar só, então me conversa, É, mas viu? eu realmente amei, gostei, aprendi bastante, muita coisa. Eu fiquei até assim, as feridas devem estar agora, dizendo assim, ele vai me trair. Aí eu esperar que largar tudo, ir pra obstetriz e passar de matéria infantil, mas quem sabe, né? Vou levar Mas você foi pra muito lá, bom. viu, Vamos, Felipe? vamos. Só quer dar um banho no bebê, tá? Tá bom, vai mesmo. Pois tá certo. Pessoal, não deixem de conhecer, tá?
o EAD Enfermagem, que é a nossa plataforma de cursos, tá bom? Assim, se você ficou com vontade de aprender mais, né? Assim como eu fiquei, vá lá, conheça, faça os nossos cursos. Então tem todo um reconhecimento, né? Ali você sabe que é um curso de qualidade, reconhecido a nível nacional, tá bom? E você pode usar à vontade para enriquecer seu currículo, usar como título acadêmico, usar como horas complementar do seu curso, tá bom? Então não deixem de conferir EAD Enfermagem, vão lá e conheçam, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Um cheiro, tá? E até o próximo Tchau, podcast. pessoal. Até a Tchau, próxima. pessoal. Beijo.